Calma. Olá, nós somos o Sejus, eu sou Carlos Orfan. Sejus é coletivo de estudos, espiritismo e justiça social. Nós estamos mais uma vez aqui para estudar o livro, mais um capítulo desse livro aqui, que é o livro da Dora Encontre, para entender Kardec. E para falar com a gente hoje sobre o terceiro capítulo, que é uma ciência não positivista, nós temos conosco um estreante, um companheiro do Sejus, que é o Diego Cipriano. O Diego tem 36 anos, é formado em filosofia e é de Pirassununga. Aliás, está morando em Pirassununga, mas nasceu em Osasco. Certo, Diego? Certo, é isso mesmo. Vamos lá, então. Pode ficar à vontade aí de discorrer sobre o tema. Boa noite, irmão Orfan, caro amigo. Boa noite aos nossos espectadores. E boa noite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é. Boa noite, presidente Lula. Sempre. Estamos aguardando aí ansiosamente pelo que vai acontecer com ele aí no próximo período. Então, estamos aqui. Eu aprendi muitas coisas. A gente sempre acha que, olha, até aqui está suficiente, mas quando você encontra outras leituras, outras perspectivas, você acaba vendo que existem outros desdobramentos daquilo que você tem só como essência, né? Então, o capítulo 3, ele é intitulado Uma Ciência Não Positivista, e é interessante porque eu, quando iniciei o estudo da doutrina espírita há mais ou menos 7, 8, 9 anos atrás, de maneira um pouco menos disciplinada, eu, ao ler as páginas de Kardec, quaisquer das obras fundamentais, porque eu não trabalho com a noção de obras básicas, trabalho com de obras fundamentais, que é a noção que o Kardec passou, né? Então, eu me alinho bastante ao Kardec. Eu olhei assim, isso aqui é positivista. Isso não está no capítulo, mas eu queria fazer só uma consideração. O Kardec, ele era um homem muito racional, um professor, como nós sabemos. Ele criou toda uma compreensão em cima, por exemplo, da classificação das coisas, criar sistemas de classificação. Por exemplo, a escala espírita. Isso já não vem dos espíritos desencarnados, vem do espírito Kardec encarnado, do professor. E é avalizado pelos espíritos superiores sob a coordenação do espírito de verdade, o nosso mestre Jesus. Então, ele cria a escala espírito, do menos evoluído ao mais evoluído, coloca as características e, mais importante, gradações de nível, a progressão. Aí revela também o progressismo da doutrina, né? Em todos os sentidos, todos os sentidos. Menos evoluído, menos complexo, ao mais evoluído e mais complexo. E também a escala dos mundos primitivos aos mundos celestes ou divinos, passando pelo mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração e o penúltimo mundo feliz ou ditoso, né? Então, ao olhar isso, eu falei, bom, é positivismo. Até porque Auguste Comte, no século XIX, quando ele cria a sua doutrina positivista, ele também promove uma gradação etapista na sua visão de história, saindo do estágio mais, digamos, primitivo, que é o estado teológico, passando por outras etapas até atingir o estado científico ou racional, em que Deus não teria espaço, só a racionalidade. Então, eu olhei para isso e falei, bebeu em Comte. Mas é verdade, né? Comte era da época de Kardec, né? Sim. Tem a influência, mas tem aí a diferença que você vai citar. Mas, com certeza, irmão, com certeza. Só que o Kardec, ele vai além, porque ele não bebe no positivismo. Mas será que ele é positivista por inteiro? Ele bebe no racionalismo, ou seja, doutrina ou forma de pensamento segundo a qual a reflexão sobre as coisas e o uso da lógica confere respostas a certos dados sobre a vida e as coisas. É o pensamento que fala consigo mesmo e com o circundante, que define, que nomeia, que compara, que analisa. Mas também empirista, porque parte da maioria das coisas
da observação dos fatos, nesse caso, da observação do mundo dos espíritos, os seus relatos, as manifestações, a partir daí ele passa a fazer considerações sobre isso. Então, ele bebe em várias formas, em vários pensamentos, em várias escolas, mas não se filia a nenhuma delas particularmente. Por isso é que é uma doutrina não sistemática, não dogmática e não fechada. Então, ele colhe o que é de melhor, no meu entender, em cada um desses paradigmas, sem dogmatizar, sem fechar, sem absolutizar. E é isso que a Dora Encontra ela traz de maneira magnífica nesse livro, e em especial hoje, neste capítulo que nós estamos aqui conversando sobre ele. Né? O Kardec, na Gênese, quando o irmão quiser fazer considerações, eu adoro também. Assim dá tempo de... Eu já citei aqui, mas tinha um amigo, ele faleceu, o companheiro do banco morreu num acidente, aqui de Araraquara. Ele era um bandista. Ele falava assim, vocês espíritas são muito metidos a besta. Né? Kardec era metido a besta. Ele queria atribuir razão à fé. Né? Fé não tem razão, fé é fé. Então, mas a compreensão da ciência é materialista também. Mas exatamente nesse sentido é que Kardec, que tem aí que o pessoal fala muito dessa questão da proximidade com o positivismo. Né? O racionalismo tem ligado com proximidade com o positivismo. Né? Você atribuir razão a tudo, porque você tem que ter uma visão racional das coisas. Então, a pessoa pode não acreditar no que você fez, né? Mas você vai buscar explicações lógicas, racionais, como ele foi buscar para os fenômenos. Né? Para os fenômenos. Com certeza. Só que ele foi além, ele não se prendeu a nenhuma desses sistemas explicativos. Ele colheu os melhores frutos da sua época, sintetizou e colocou como legado para a humanidade. E até hoje nem a gente entendeu suficientemente a importância e toda a complexidade da sua obra. Estamos aqui realmente aprendendo juntos, né? E é um prazer estar aqui por causa de Kardec, do Espiritismo, de vocês todos do Sejus, nós todos. Então, assim, conversando sobre o Kardec, e aqui é uma discussão mais metodológica, né? É uma discussão mais... Diego, uma coisa que eu sempre, como vem, eu não sei se é por causa da minha formação, do meu lado sindicalista, né? Porque toda vez que me vem o positivismo na cabeça, me vem, antes de Kant, o pai, Durkheim, né? E o pai do positivismo, né? Depois o Kant é o discípulo, né, de Durkheim. E ele tinha como o entendimento que a gente combate muito é a visão do sentido de corpo da sociedade, né? Ele trabalhava com a ideia de que a sociedade era um corpo, né? E se tinha cabeça, tronco e membros, né? E que tinha que funcionar harmonicamente. Se algum conflito social surgia, era uma doença do corpo que uma anomalia que precisava ser extirpada, né? De alguma forma, para que o corpo social continuasse funcionando. Porque a gente achava isso, né, como uma visão marxista, né, a gente achava muito conservador, né? Uma grande muito direitista. Bobagem. Uma grande, né, uma falácia, né? Porque acaba justificando as desigualdades e das classes dirigentes sobre a população. Né? Enquanto que nas outras teses que a gente concorda, marxismo e outro, no sentido de que se os conflitos existem, você precisa solucionar, né? Mas não extirpar, resolver, porque numa espécie de abafa, né? Para que a sociedade continue naquele funcionamento. Se surge o conflito, é porque a sociedade tem problema. Então, tem gente com prejuízo nessa sociedade. Você precisa resolver. E aí vai dar o sentido, obviamente, a visão marxista, que, na minha visão, é uma visão muito próxima de Kardec, né? Então, assim, ao mesmo tempo que Kardec bebia na fonte positivista, ele caminhava para uma evolução da sociedade perto, de uma visão muito próxima, que eu já falei uma vez nos estudos nossos, da visão da caminhada que Marx prevê, né? Da caminhada da sociedade que Marx prevê,
passando pela sociedade socialista, depois a sociedade comunista. O Kardec fala isso, quer dizer, passamos pelo mundo feliz, mundo celestial de vida, quer dizer, é uma caminhada parecida, né? Não é uma tese parecida? Para mim, muito igual, né? E pegando todas as diferenças e considerando-as, será que Marx não bebeu também no positivismo, dando novas feições, obviamente, um outro pano de fundo, um outro conteúdo? A forma é a mesma, o conteúdo muda. Por exemplo, sociedade capitalista, temos uma transição aí do socialismo, que é um período de mudanças, né, até uma sociedade sem Estado, que seria o comunismo, onde não haveria Estado, prisões, desigualdades, mas teria que haver um período de transição. Então, ele mantém o etapismo, mas dá um caráter revolucionário a essa visão de história, né? Então, são homens do seu tempo, mas eles utilizam os seus sistemas de época de uma forma, uma nova roupagem, um novo conteúdo aos mesmos, né? Isso provavelmente, porque segundo o próprio Marx, quando você faz a crítica, você pega a realidade que você tem, faz a crítica, né? Como é que faz a antítese dela, desse impacto. A tese, a antítese e a síntese depois. A síntese, né? Então, provavelmente, né? Quer dizer, ele questionava o modelo, provavelmente essas influências todas tiveram em Marx, em Kardec, né? Que é o positivismo aí do Comte, do Durkheim, né? Que provavelmente tiveram a influência de todo esse pensamento e que repensaram, né? Propuseram uma coisa diferente. Né? Com certeza. E, no caso, o Kardec, na Revista Espírita, ele chega a dizer o seguinte: haverá uma luta inevitável e desigual, uma guerra de extermínio, porque são interesses inconciliáveis. Ou seja, não parece a luta de classes aí? Não, ele não fala nesses termos, mas fazendo a leitura contemporânea, aplicado à situação social da humanidade, fica difícil a gente não imaginar e não conformar essa explicação, essa nova feição que está diante de nós, né? E para divergências de Kardec em relação ao positivismo também existem. Ele, por exemplo, o positivismo aplicava o método dele às ciências experimentais, melhor dizendo, ao método experimental, somente nas questões materiais, sociais materiais. O Kardec, ele vai além, ele aplica esse método nas questões metafísicas e espirituais. Aí o que aconteceu? Muita gente dizia que o Kardec estava apenas fazendo uma aproximação da religião com a ciência para justamente dar o status de ciências à religião. Mas, na verdade, isso é uma visão conceituosa, uma visão a priorística, uma visão de fora da obra dele, né? Então, o espiritismo, por um lado, ele recebe, sim, influências do meio ambiente histórico e cultural em que ele surge, mas também ele possui verdades ou princípios que superam os condicionantes históricos culturais de sua época. Ao mesmo tempo que ele bebe na época, é inevitável isso, ele também consegue, para os dias de hoje, nos legar lições, princípios, visões de mundo e uma proposta de evolução e progresso que serve não só para hoje, mas para todas as épocas da humanidade. Então, esse é o legado de Kardec, essa é a importância. Se fosse somente verdades para o século XIX, hoje nós teríamos a obra de Kardec altamente invalidada. E não é o caso, pelo muito contrário. Ela sequer é conhecida amplamente, mesmo nos meios espíritas, né? E aqui tem uma série de polêmicas que eu não vou entrar, que vai longe, né? Bom, o problema é que a Dora evidencia um problema muito sério que a gente vem observando, que são as teorias pós-modernistas, da pós-modernidade, que é o niilismo, do ponto de vista geral. Aquela ideia de que tem que negar tudo, ou seja, não há mais verdades, o conhecimento não há conhecimento seguro, não há método científico seguro, não há valores universais que possam ser tidos universalmente, embora localmente haja uma diversidade, mas não há como dar liga mais à sociedade. Bom, se nada tem a ver com nada e não há verdades transcendentais ao ser humano, não há mundo espiritual, não há Deus, tudo é permitido, né? Então, o que sobra, segundo Dora Encontre? O vazio, o individualismo
o consumismo, o presente e a solidão, né? O remédio é o consumo, mas é um remédio que hoje funciona e amanhã já não funciona mais. Vou ver aqui. E ela fala que existiu no século XIX esse inchaço do pensamento humano. São sistemas de ideias que pretenderam dar a solução final para os problemas sociais, morais, econômicos e etc. Então, Marx vem e fala, aqui está a verdade. Comte vem e fala, não, é aqui que está a verdade. Aí Kardec observa isso, ele diz assim, não, são filósofos sistemáticos. Embora tenha suas virtudes, ele nunca jogava tudo fora, o Kardec. Essa questão que a gente tem que sempre lembrar, que as pessoas nem sempre levam em consideração. O Kardec ele era muito seletivo. Ele sempre via vários lados das questões, analisava e colocava a público o controle da crítica a ser feita. Da crítica para o melhoramento das ideias, inclusive ideias que eram contrárias ao espiritismo. Ele, no catálogo racional para uma biblioteca espírita, colocava obras dos opositores da doutrina espírita, porque ele achava interessante e importante que nós conhecêssemos os argumentos dos detratores. Então, é um homem democrático, uma pessoa democrática, humanista, um cientista, um professor que não precisou do diploma. A vida dele foi uma escola e ele, o professor dessa escola. Então, se achou o que no século XIX? Agora vai. Nós vamos resolver todos os problemas da humanidade porque chegou a hora. E o Kardec também partilhou desse otimismo geral. Nós vemos nas obras dele dizendo que chegou o momento da transformação da sociedade, a regeneração está chegando. É verdade, mas nós sofremos dificuldades posteriores, né? Quando ele desencarna, Guerra Franco-Prussiana, depois Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, porque tem o livre-arbítrio. Não podemos jogar tudo nas costas de Kardec. Ele já fez muito por nós. Aqui vou passar a questão do Marx, que nós já falamos aqui. O evolucionismo também é uma herança positivista, que Kardec abraça. Mundos menos complexos e mais atrasados a mundos mais adiantados, espíritos que saem das mãos de Deus simples e passam um longo período de evolução para chegar a espíritos puros por excelência, nos mundos já celestes ou divinos. Então, há um evolucionismo, claro, na doutrina, mas não é um evolucionismo dogmático. Ele deixa bem claro que, tanto em relação à escala dos espíritos, como em relação à escala dos mundos, aquelas categorias não são absolutas, porque há nuances compartilhadas entre uma e outra, que não necessariamente um mundo ou um espírito se encaixam perfeitamente numa gradação ou em outra. Ele pode acumular elementos de ambas, né? Então, ele também inova, ele não copia, ele se apropria, inova e faz, então, uma verdadeira revolução para a época. E até os dias de... O evolucionismo se comprova pela análise histórica, né, da humanidade. Né? Se você analisar a humanidade... eu sou evolucionista, tá? Também. Nós somos. Né? É só analisar a história, você vai perceber que o homem, né, caminha, né, e evolui. Né? É verdade. Hoje em dia um amigo dizia assim, um sociólogo, você não pode a tribo lá do Amazonas, do Brasil, o Império Inca, porque não tem mais evoluído. Eu falei, ora, amigo, acho que não é bem assim. Não quer dizer que eu quero que os índios se exterminem, pelo contrário, eles têm direito a viver como eles viver. Mas as coisas vão evoluindo, né? As instituições estão sofrendo aprimoramentos constantes. Então, o que nós defendemos é um Estado plurinacional, com autonomia de suas diversas regiões, em que cada povo, cada cultura, cada nação possam viver de forma compartilhada, mas suas realidades identitárias, né? Bom, encaminhando aqui para uma finalização, praticamente, o que de fato, então, Kardec propõe? Se ele não é totalmente positivista, se ele não é totalmente racionalista, e se ele é totalmente empirista, mas ele é um pouquinho de cada um desses, dogmatizar a própria doutrina, ele valoriza a observação dos fatos,
o pensamento racional, as deduções lógicas entre fatos e processos, o uso da intuição e a revelação espiritual. 5 aspectos. Ele ampliou, né? Ele não ficou preso. Ele leva, sim, o positivismo, no meu entendimento, não é a Dora que diz, à metafísica. Mas também traz a metafísica para o positivismo. Então, o espiritismo é uma doutrina de equilíbrio, como diz a Dora nesse capítulo, é uma doutrina de bom senso, e cujo uso da razão e da lógica é indispensável. Se dispensarmos, a doutrina deixa de existir. Ela se esvai. Então, assim, o Kardec, ele criticava o que na sua época? Ô, Diego, por isso que Leon Denis vai dizer que o Espiritismo vem trazer para a tese socialista o que faltava, o aspecto espiritual, né? Espiritual. Vem trazer o que faltava, né? O que você falou aí, traz o espiritual para as outras reflexões, as outras filosofias. Tem que completar, então, né? Para completar, podemos dizer então que Allan Kardec e a doutrina espírita representam uma visão dialética e dialógica de método, mundo e sociedade humana, porque ele sempre trabalha isso tem a ver com isso tem a ver com isso, mas aquilo tem a ver com aquilo. Ele sempre faz ligações muito complexas no pensamento. E o grande erro nosso como sociedade hoje, é achar que temos que realmente que praticar a caridade em todos os aspectos, nos auto-melhorarmos, a transformação moral é essencial e ocupa uma centralidade na doutrina, mas não esquecer que a mesma doutrina diz que é preciso reformar as instituições que entretêm orgulho e egoísmo. Ao nível dos espíritos também nós sabemos o que a missão dos espíritos consiste, sobretudo, em melhorar as instituições por vias diretas e materiais. Então, é o espírito encarnado que melhora a si mesmo como individualidade, mantendo a sua identidade e aprimorando-a ao longo do transcurso da história, mas também essa história e essa sociedade, ao influenciá-lo, faz com que ele também tente modificá-la com a sua ação criadora. É uma doutrina dialética. Como diz Hermano Pires, não sei se é no reino, o ser humano modifica a sociedade, mas a sociedade, para transformar a sociedade, o homem transforma a sociedade, mas a sociedade transforma o homem. Então é preciso agir nas duas pontas, não em uma e nem em outra isoladamente. Infelizmente, o movimento espírita brasileiro se perdeu achando que ministrar passes e tomar água fluidificada, que é muito importante, mas que só isso é necessário para avançarmos rumo ao mundo de regeneração tão esperado, como se ele fosse cair dos céus. Não vai cair dos céus. A codificação deixa bem claro que podem haver quedas, não involução, porque não prega involução, prega ou estagna, né? Ou a estagnação, ou há o avanço. Então, nós podemos estar caminhando para o mundo de regeneração, mas, de repente, fatos se sucedem. E nós, de novo, não avançamos mais, paramos ali no mundo de provas e expiações e não avançamos no mundo de regeneração. Para finalizar, o que diz o Kardec, ele criticava justamente isso no século XIX, porque os pós-modernos olham a obra e riem, mas não estudam a fundo. Não se pode mais ter noção de verdade, não se pode mais defender valores humanitários, civilizatórios, não se pode mais ter nenhum tipo de certeza. Claro que tem verdades diferentes, claro que há tipos distintos de certezas e há critérios para essa verdade ser apreciada. Mas o Kardec, ele era defensor do bom senso, da lógica e da razão, então ele criticava esse cientificismo inchado e dogmático, há certas utopias sociais também dogmatizadas e sistemáticas, e dizia o quê? E disse sempre que a própria existência do espírito faz desmoronar a metafísica do nada e as posições negacionistas, portanto, na doutrina, não têm o seu lugar. Ou seja, o Kardec, ele não foi compreendido amplamente em sua época, tanto é que quando ele desencarna, logo em seguida com Lemarie e vários companheiros, inclusive organizavam a Revista Espírita,
há um desvirtuamento completo logo ali, e nos dias de hoje nós sabemos o efeito do conservadorismo presente numa doutrina que é progressista, que coloca a mudança das coisas, sejam sociais, como materiais e espirituais, como lei da natureza. Nós não podemos ir contra o progresso, porque é uma lei da natureza, afinal. Kardec fala que o progresso não pode ser detido, ele pode ser atravancado, atrasado, atrapalhado, mas é como que se ele chama de espíritos retardatários que jogam as suas pedras em relação aos espíritos progressistas. Está no capítulo 18 da Gênese, né? Não há como deter, como jogar pedra nas ondas, diz ele, né? Então, é como diz, eu não sei bem quem foi que disse isso. Uns atribui a Brecht, outro atribui até a Guevara, eu já vi a gente atribuir essa frase. Podem matar uma, duas ou três rosas, mas não conseguirão deter a chegada da primavera. Né? Eu não sei se é essa frase afinal. É isso aí, né? Não dá para deter a chegada da primavera. Dá para, às vezes, atrasar um pouco. Com certeza. Então, o recado é que nós todos continuemos lendo Kardec, estudando Kardec, praticando Kardec, se espelhando no exemplo dele. Tem gente que me fala assim, Diego, mas isso aí é argumento de autoridade. Eu digo autoridade porque a autoridade foi conferida pela missão que ele recebeu. E essa missão que ele recebeu foi referendada pelos espíritos superiores. E ao ser referendada, se criou um corpo de doutrina dialógico em que os espíritos e os encarnados eram, ao mesmo tempo, sujeitos e objetos do conhecimento. Não havia, como no positivismo tradicional, isso é uma inovação do Kardec, a noção de sujeito que domina e de objeto que é dominado, como se fosse uma experiência laboratorial em que o objeto é passivo e eu atuo sobre ele. Na verdade, não. Os espíritos desencarnados são interlocutores e coautores da obra da codificação kardeciana. Então, ele mantém aspectos do positivismo que são válidos até hoje, na minha opinião, pelo menos. E a Dora concorda aparentemente com isso. Dora Encontre, a autora desse excelente livro. Mas ele vai além, dá passos além, e a gente tem que reconhecer a engenhosidade, o caráter, a ousadia desse grande homem, dessa grande doutrina, e eu fico muito feliz de estar aqui, sendo esse garoto de recados mal dado. Bem dado, hein? Um recado bem dado. É um prazer ter você aqui, o Diego. E eu tenho certeza que os nossos companheiros e companheiras do Sejus e outros que estão estudando, mesmo que não participem com a gente do grupo, vão gostar também. Tá bom? Quero agradecer muito a você, né? Te passar aí, se tiver alguma consideração final, alguma despedida aí para fazer. Fique à vontade. Primeiramente, Lula livre. E não livre. Com o cancelamento dos seus processos, não anulação, porque anulação são novos julgamentos. Quem vai julgá-los? Os mesmos de sempre? Então, Lula livre, anulação de todos os processos e recuperação dos seus direitos políticos, plenamente. E que Jesus esteja conosco e nos conceda sempre a sua paz. Obrigado, irmão Afan. Obrigado, nossos espectadores. E até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado a você e que a democracia seja restabelecida no Brasil, no mundo inteiro, se Deus quiser. Tá bom? Amém. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa semana que vem com mais um estudo aqui do capítulo 4 desse livro muito bom da Dora Encontro, Para Entender Kardec. Tchau!